Profeta Jonas, capítulo 1, versículo 1 a seguir. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. Eu vou parar para que eles possam descer, né? Amém, irmão? E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até a mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Amém? Podeis assentar, irmão. Irmão, tema: qual o sentido da vida? Esse livro é quase mitológico. Quando você lê esse livro, parece um conto de mitologia, né? Um Deus que chama uma pessoa para fazer uma determinada tarefa, que escolhe uma determinada tarefa, e que por causa dele não fazer essa tarefa, acontecem fatos inacreditáveis. É quase mitológico esse livro. Jonas já era profeta. Jonas já era profeta e já era conhecido como profeta. E Deus chama ele para ir a Nínive. Nínive era um dos piores lugares para estar. Se a pessoa não quisesse correr risco de vida, o melhor lugar é não ir para Nínive. Mas era uma cidade grande, rica, mas composta de todos os pecados. Os ninivitas já tinham conquistado Israel e escravizado Israel algumas vezes, mas é provável que as pessoas contam a história que é provável que os ninivitas já tinham matado o pai de Jonas. E por isso, ou ele não teve coragem de ir, ou por maldade no coração, pensou o seguinte: é melhor que eles pereçam e vai logo para o inferno? Se eu for lá e pregar, eles vão arrepender e o Senhor não vai matar eles, e eu quero, na realidade, é que o Senhor mate eles. E se eu for lá pregar, o Senhor vai usar de misericórdia e vai perdoar eles, então é melhor que eu não vá lá pregar. É provável que Jonas também estava com medo, porque como você vai numa cidade que tem costume de arrancar o couro das pessoas vivo, né? Quem é que não tinha medo de profetizar num lugar desse? Certo é que Deus, a Bíblia diz que Deus veio a palavra do Senhor a Jonas. Certo que Deus o chamou, escolheu para uma determinada tarefa. E a Bíblia é clara em dizer que Deus disse: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Por quê?
o seu pecado já tem chegado diante de mim, ou seja, eu já cansei da malícia. Chegou o ponto final, encheu a medida. Até aqui foi, não suporta mais. Vai e fala com ela. Jonas se dispôs para fugir. Jonas se dispôs para ir para longe. Tarsis é conhecida por, naquela época, ser a cidade mais longe possível, a mais distante para se chegar. Era provável que Tarsis estava perto da Europa. Então, para ele fugir para Tarsis, ele estava pensando: estou indo para o final do mundo. Não é que Jonas não sabia do poder de Deus. Se ele era profeta, ele conhecia o poder de Deus. Ele tinha ciência de que Deus era poderoso para achar ele o local que fosse possível. O que ele queria era que Deus não salvasse ou perdoasse os ninivitas. Olhe para mim, irmão. O que mais você vê na igreja é pessoas que fogem, se esconde, ou tenta de alguma forma não cumprir a vontade de Deus, ou cria desculpa, elabora projetos e conceitos. Agora, imagine comigo, irmão, de que vale a vida? Qual o sentido dela, se não for fazer aquilo que fomos criados para fazer? Você pode encontrar outro sentido na vida. Pense comigo, você pode encontrar outro sentido nela? Pense comigo. Será que tem como você achar outro sentido para a sua vida que não seja cumprir o propósito? Você consegue achar outro? Porque eu, estudando a lição de revista da Escola Bíblica Dominical, que é a lição disso aqui, eu pensei, mas não tem outro sentido. Tem? Você achou outro sentido? Não tem outro sentido, irmão. Ou você faz aquilo para qual foi criado, chamado, ou não tem sentido de viver. Não tem sentido para viver. Perde o sentido. Perde a motivação, irmão. Quantas pessoas são fugitivas? De alguma forma, estão fugindo da vontade de Deus. Existem pessoas que ele arruma serviço em horário determinado exatamente para não cumprir a vontade de Deus. Sabe que tem pessoas na igreja que quando vai arrumar emprego, ele prioriza a vontade de Deus. Não, peraí, se eu arrumar esse serviço aqui, vai me atrapalhar nisso e nisso no reino. Não vai dar para mim arrumar esse serviço, tem que arrumar outro. Mas existem pessoas que ele procura o emprego mais difícil que tem. E se for possível, ele trabalha em 2, 3, 4, 5 empregos. Exatamente para não ter que cumprir o projeto de Deus, a vontade de Deus. Existem pessoas que você conversa com ele e fala: não, eu tenho um negócio para fazer, e eu tenho isso, eu tenho aquilo, e eu disposto, presta atenção, irmão, disposto a não fazer. Jonas dispôs para fugir. Não seria melhor ser disposto para fazer? Não, mas Jonas, a Bíblia diz que Jonas se dispôs, mas para fugir. Rapaz, o camarada arrumou força para fugir. Tem gente que consegue
criar uma forma de não fazer, achar um objetivo de não fazer. Mas imagine comigo, irmão, o que tem de glorioso fora da vontade de Deus? Adiantaria eu enriquecer-me? Adiantaria eu conseguir ser rico, ter casa, fazenda, sobrado, prédio, ter dinheiro, ter milhões, e reclinar a minha cabeça na sepultura e não ter cumprido o legado para o qual fui criado por Deus? Do que me adianta isso, irmão? De que me serve fazer cursos e mais cursos, formar, ser doutor, e não fazer o principal, a vontade de Deus? É melhor que eu não saiba ler e durma na calçada, mas seja dentro da vontade de Deus. Que disposição! Eu li isso aqui, eu fiquei preocupado. Jonas se dispôs, mas para fugir. Para fugir? Tantos meios bons ele arrumou para fugir. E a Bíblia diz que ele queria fugir da presença. Queria fugir da presença de Deus. Olhe para mim, irmão. Quantos aqui buscam a presença de Deus? Quantos que estamos aqui que buscam a presença de Deus? Será que você não está mentindo para você mesmo? Vamos de novo? Quantos aqui buscam a presença de Deus? Mentira, rapaz. Você arruma serviço para não orar. Você arruma meio de não vir na igreja. Você busca maneira de não ler Bíblia. Que busca que nada, irmão. Pensa comigo, irmão. Imagine comigo aí. Eu estou buscando o quê, irmão? A presença de Deus. Como? Arrumando um serviço atrás do outro para mim não frequentar a igreja. Ocupando todo o meu espaço para não ler Bíblia. O que você está fazendo? Você está enganando a você mesmo. Disposto a fugir da presença de Deus. Houve uma época na minha cidade que eu morava, irmão, que esse versículo aqui se cumpria certinho. Lá em Minasul. Quando a gente era jovem, sabe? Nós éramos uma turminha boa, né? Tinha época que eu tinha até que sair do meio da turminha, porque eu estava pecando demais. Eu falei, não, tem que sair daqui, Deus me livre, misericórdia. Aí a gente descobriu o pregador. O pregador é fulano de tal. Hoje eu não vou no culto, não. Aquele homem revela até a alma, rapaz. A gente fugia da presença do Senhor. E o medo? Graças a Deus, tem alguém que deixou o controle na mão de uma criança, ele está brincando, irmão. Olhe para mim, irmão. Queira a presença, busque ela, saiba, porém, que não existe presença sem propósito. Presença sem propósito é irreal. Não adianta ter presença e não fazer nada. A presença de Deus acompanha para cumprir propósito. Escreve isso. Presença, propósito. Presença sem propósito é irreal, é sem sentido. Deus não vai fazer isso.
Se você buscar presença sem propósito, não vai encontrar presença. Para ter a presença, é preciso buscar propósito. Louvado seja o nome de Jesus. Ah, Senhor, eu quero a sua presença. Eu já vi muito isso, eu reclamo isso direto nessa questão desses louvor de hoje, né? As pessoas chegam no louvor da igreja, levantam a mão, chora, derrama, Senhor, a sua presença. O que você vai fazer com ela? Vai voltar para casa, vai dormir, vai acordar amanhã cedo, vai resolver os seus problemas, vai aliviar a sua alma, mas o reino não ganhou nada, você não cumpriu a vontade de Deus. Irmão, quer a presença de Deus? Pense no propósito. Se tiver propósito, terá a presença do Senhor em nome de Jesus. Deus acompanha aquele que faz. Presença, propósito. Jonas se esconde, entra no navio, vai para o porão, e lá arma sua rede, deita e vai dormir. Como a Bíblia diz que a presença do Senhor está em todo, não existe nenhum lugar do céu e do universo que a presença do Senhor não chega e não está. É como, na terra é como se fosse o ar que respira, né? Onde você chegar tem que tê-lo. Aonde não houver oxigênio, mesmo assim haverá a presença do Senhor. E Jonas lá, o barco encontra uma tempestade. A tempestade vem contra. Os homens apavoram, jogam tudo fora do barco, todos os pesos, mas não conseguem parar. Neste momento eles começam a buscar uma solução. Qual era a solução? Jogar a sorte para saber quem é que está aqui, que está errado. A sorte cai em Jonas. Jonas cumpre o propósito. O tanto que Jonas confiava e conhecia Deus, irmão. Me lança no mar. Você já pensou o que Jonas estava pensando quando ele disse assim: me lança no mar? Por quê? Porque o Deus que me chamou jamais vai deixar eu morrer afogado. Pode jogar. Se há propósito, Deus vai me levar para Ele. Então, se Ele quer, eu estou fugindo. Quem está fugindo é eu. Me joga no mar. Jonas conhecia Deus. Você vai andar, bater cabeça de um lado para outro, formar, ganhar dinheiro, comprar casa, mas vai ficar um vazio aqui. Você vai fazer tudo, estudar, vai ficar um vazio aqui. E você vai chegar na velhice. E lá na velhice você vai continuar com o vazio e vai questionar. E Deus vai dizer para você: o propósito ficou. Você teve tudo, mas não cumpriu a vontade de Deus. O sentido da vida é fazer aquilo para o qual Deus nos chamou. Esse é o sentido de tudo, irmão. Jonas agora, dentro do ventre da baleia, eu estou falando baleia, mas porque o texto no hebraico dá sentido de baleia, mas não quer dizer que seja uma baleia, pode ser qualquer peixe grande, porque quando Deus age, irmão, se Ele quiser, Ele faz um mosquito te engolir, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Se Ele resolver falar, não, eu quero, acabou. Ele é Deus. Então, o sentido é que alguém fica brigando, era baleia, já vi teólogo ficar, era baleia, não era baleia, não interessa o que era, interessa que engoliu Jonas. E a Bíblia diz que Jonas, dentro do ventre, ele clama a Deus, Deus ouve. Eu te pergunto, ele estava longe ou perto, irmão, do propósito? Ele estava longe ou perto do propósito? Longe. Ele estava indo ao contrário.
mas fez uma viagem dentro do ventre do animal. Já que Jonas não obedeceu, vou dar o nome: a baleia obedeceu. Deus falou com uma baleia: leva ele de volta para Nínive. Jonas não obedeceu, o animal, sem consciência, obedeceu. Amém, irmão? Amém? A Bíblia fala isso no livro de Isaías: o boi conhece o seu dono, o jumento a sua manjedoura, o local que come, mas o homem não me conhece. Ele volta. Agora, livre, faz o propósito de Deus. Aí alguém conta a história que lá já existia uma lenda que alguém ia se levantar para ajudar os ninivitas, ia salvar os ninivitas, e esse Deus do mar ia sair. Quando Jonas sai do mar, eles recebem a mensagem por causa dessa tradição, essa história que tinha lá. Eu não vou falar que isso é verdade, porque não tem na Bíblia, a Bíblia não conta isso. Uma coisa eu vou dizer para você: eu sei que quando Jonas prega, Deus fala. Jonas começou a abrir a boca, Deus fala. Homens que matavam, que tiravam couro das pessoas vivas, se arrependem, jejuma, clama ao Senhor, e a mão de Deus perdoa. Olhe para mim, irmão. Qual o sentido da vida? Propósito. Você pode ter tudo na sua vida, se não fizer aquilo para o qual Deus te chamou, perdeu o sentido da sua vida. Hoje, eu quero convocar a você a começar a analisar o seu cristianismo da forma que muitos levantam a mão e dizem: Senhor, eu quero a sua presença. Eu vou buscar a presença. Está enganando você mesmo, porque as suas atitudes e ações não é para ter a presença. Você não precisa da presença, porque a presença é para quem tem propósito. Se eu não vou cumprir propósito, eu não preciso da presença. Se a presença de Deus habitar numa pessoa sem propósito, é egoísmo, egocentrismo. Amém, irmão? Não me interessa quem viu ou quem te vê. O que interessa é que você está fazendo aquilo que é a vontade de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Quem já viu o vídeo daquele camarada que fica na rua pulando para cima e falando da volta de Jesus? Quem já viu esse vídeo? Ele direto tem ele na internet aí. Ele pula para cima, dá uns glória, de paletó. Jesus está voltando. Xinga uns 3 ou 4, faz um negócio lá, mas continua pregando. E as pessoas passam a falar: é doido. É mesmo. Mas é um doido que está cumprindo o chamado que Deus o chamou. Enquanto os sãos não têm coragem de fazer, Deus usa aqueles que têm coragem de fazer. Grupo de louvor. Vamos colocar de pé? Enquanto ele se ajeita aqui, irmão, eu quero orar por você que quer cumprir propósito. Não precisa você vir à frente. Eu quero que você analise a sua vida. Deus tem cuidado de você. Agora, você tem cuidado daquilo que Deus te chamou? Deus tem cuidado de você. E você tem cuidado daquilo que Deus chamou você? Vamos orar? Senhor Deus, no nome de Jesus, eu quero que a sua mão, o seu poder, ó Deus, seja, ó Pai, no meio do teu povo, e que de entre o teu povo fale ao coração das pessoas que necessita voltar, Senhor, ao propósito. Dar sentido à sua vida é andar dentro da vontade de Deus.
é andar conforme a vontade de Deus. Pai, toque no coração dessas pessoas, para que elas, ó Deus, possam fazer aquilo para o qual Deus os chamou. Deus, que a sua mão no coração dessas pessoas mexa, mova elas, ó Pai, para fazer a vontade de Deus. Amém, irmão?